A verdade de cada um. Pois então, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, ontem nós terminamos esse capítulo da história dizendo que a minha vida começava a mudar naquela viagem no carro daquela família. Paulinho, nós saímos da Argentina e enfrentamos 2.500 quilômetros. Foi o Carabella, o Kaiser Carabella, que na verdade rasgou esses quilômetros todos, 2.500 quilômetros de estrada, mais de 40 horas de viagem, até que eu fui parar numa fazenda. Dias foram se passando ali, naquela fazenda, eu fui me sentindo cada vez melhor. Me tratavam Dona Nelida, o senhor Pablo e até o garoto que queria jogar mesmo um saquinho de pipoca em mim, o Miguel, haviam mudado completamente a sua conduta e me tratavam com respeito, como se fosse eu uma pessoa da família. Eu os ajudava na fazenda, mas nada de esforço físico muito grande. Tudo muito tranquilo, leve. A verdade é que eu fui acolhida por aquela família. E aos poucos, eu fui entendendo os motivos da mudança da família da Argentina para o Brasil. Senhor Pablo, ele recebeu uma carta de sua mãe, que morava no Brasil, que seu pai ficara muito doente e não tinha como administrar a fazenda estava toda plantada. Então decidiram se mudar para cá. E pela ajuda de um cachorro que me apareceu, lembram? O São Bernardo, o cachorro, ele tinha... Eu falei que a raça dele lembrava um santo. Pois é, eu agora sabia que era um São Bernardo, ele estava de coleira azul. Então foi por isso que eu acabei vindo com aquela família para cá. Essa é que é a história até aquele momento. Exatamente assim. Eu já estava adaptada na família e na Fazenda Rosada. Recebeu esse nome, Fazenda Rosada, numa homenagem à Casa Rosada Argentina. Nesse dia, eu estava ajudando a embalar e desembalar alguns objetos que tinham vindo com a mudança e de repente me deparei com aquele álbum de fotografias. Eu abri numa página onde estava a Olga. Quem era a Olga? A filha desaparecida do casal. Era uma moça bonita que tinha no momento da foto 18 anos. Mas observem, ela não estava sozinha, a Olga. Ao lado da Olga na foto, o cachorro. Sim, o cachorro. Ele estava lá. O mesmo cachorro da coleira azul. Foi aquele cachorro que me conduziu até eles. Na hora que eu vi a foto da Olga com o cachorro, eu estremeci. Parei naquele momento, naquela página do álbum, chamei a Dona Nelida para perguntar. E ela, com lágrimas nos olhos, me contou que aquele cachorro se chamava Pancho. Pancho era o nome do cachorro. Era um cachorro da raça São Bernardo e inseparável de Olga, sua filha. Os dois eram muito apegados, Olga e o cachorro. Quando ela desapareceu, de uma maneira que eles não conseguiam explicar, ela se fazia acompanhar pelo Pancho. E os dois desapareceram para nunca mais. Na hora, eu senti arrepios por toda a minha espinha. E senti uma ligação espiritual com o cachorro e, por conseguinte, com a própria Olga. Na hora eu me toquei. Não quis dizer nada para ela sobre o assunto, aquela sensação do espiritual. Ela tinha esperanças de encontrar sua filha ainda viva. E o que eu dissesse poderia, de certa forma, abalar essa esperança. Mas sabe quando você sente que talvez a pessoa já não estivesse mais nesse plano? Foi a sensação de que eu tive. Mas eu comecei a pensar se aquele cachorro tinha sido para mim uma aparição, e tudo indicava que sim, e eu não tinha dúvida. Era o mesmo cachorro, era o mesmo Pancho. Aquele cachorro, em verdade, se fez um anjo, me conduzindo até aquela família. Ainda era cedo para grandes conclusões, mas vocês terão tudo até o final do meu relato. Mas de uma coisa eu já sabia: aquela era uma família maravilhosa, e mesmo Miguel,
naquele seu gesto de querer jogar o saco de pipoca no circo em mim, estava fazendo aquilo por molecagem, muito mais do que por maldade. Até ele mudou comigo e me acolheu. Uma coisa era certa: Punch ou cachorro, eu sabia que Deus o tinha enviado para me levar até eles. Minha vida na Fazenda Rosada, no município de Piracicaba, tinha mudado da água para o vinho. Ali eu me sentia gente e, de certa forma, muito recompensada por Deus. Eu me lembro bem o ano. Era 1970. O Brasil havia ganhado o tricampeonato no México. A cidade de São Paulo fervilhava, estava uma festa só. Nesse dia do tri do Brasil, nós viemos à Estação da Luz. O menino Miguel, agora já com 18 anos, embarcaria com destino ao Rio de Janeiro. Ele queria estudar e trabalhar por lá, zona portuária. Me lembro que Dona Nelida e o seu Pablo até se entusiasmaram com a ideia. Era uma chance de, quem sabe, ter uma notícia de Olga, a filha desaparecida. Não sei porquê, mas o sexto sentido deles dizia que a Olga pudesse estar no Rio de Janeiro. Eu só sei que nós saímos da Fazenda Rosada, Piracicaba, e viemos trazer o Miguel na Estação da Luz. E nesse dia eu vivi uma das maiores emoções da minha vida. A Estação da Luz, para quem não conhece, é imensa. E ela tem 2 andares. Do piso de cima, eu vi lá embaixo. Eu estando lá em cima, eu vi. E até cocei os olhos, não querendo acreditar. Sabe quem eu vejo? Dona Carmencita, a mãe do German, o pai da minha filha. Dona Carmencita se fazia acompanhar pelo marido. Eles estavam desembarcando de um trem na Estação da Luz. Primeiro desceu ela e o marido, e pasmem, em seguida desembarcou o German. Mas ele se fazia acompanhar por uma mulher e ele envolvia o pescoço dessa mulher num abraço. Ele deu a mão a essa mulher, num sinal claro de que ele e aquela dama formavam um casal. Fiquei chocada. A Dona Carmencita havia mentido para mim. O German não tinha morrido coisa nenhuma. Eu, quando vi a cena, eu saí correndo. Eu desci as escadas da Estação da Luz. Mas quando eu cheguei na plataforma de baixo, já não vi mais ninguém. Eles desapareceram no meio da multidão. Dona Nelida e seu Pablo tinham sumido. Na verdade, tinha sumido aquela família que eu tinha visto. Então a Dona Nelida, agora minha patroa, e seu Pablo, o meu patrão, queriam saber o que havia acontecido, por que eu corri da forma que eu corri. E então eu contei para eles. Mas Dona Nelida me confortou, dizendo: esqueça, Graciela. Seria melhor assim. Até porque, a exemplo do que aconteceu com ela, eu não tinha mais a minha filha por perto. Que coincidência. Ambas sofríamos da mesma dor. Eu a ouvi bastante. Tinha e só podia mesmo ter grande respeito por ela. Mas naquele dia, meu coração se partiu em 1000 pedaços. A minha boca ficou seca. Eu não imaginava que a mãe dele, Dona Carmencita, a mãe do German, poderia ter ido tão longe assim. Mentiu para mim. Inventou que o filho tinha morrido. Será que o German sabia o que a mãe havia feito? Será que a Dona Carmencita havia contado sobre a linda filha que nós tivemos? Ela chegou a segurar a menina no colo por 2 minutos, é verdade. Ah, ela não contou. Com certeza não. Não era possível que tivesse contado. Não era possível. Eu não havia me enganado com o German daquele jeito. Ele não podia ser assim tão frio e calculista. Então eu pensava: se não fosse o egoísmo dela, a Dona Carmencita, a minha filha estaria comigo até hoje. Nessa hora, foi que eu senti a mão de Dona Nelida em meu ombro. Miguel já havia partido. Era hora de voltarmos para Kaiser Carabela e voltar para a Fazenda Rosada. Ficou no ar a pergunta: será que German estava morando em São Paulo?
ou continuava em Portugal? Era a pergunta que não queria calar. Ou teria voltado ainda para a Argentina? Respostas difíceis de serem obtidas. Na volta para Piracicaba, a dona Nelida me aconselhou que eu esquecesse o German. Ele agora estava casado, como eu vi. Sei lá se tinha filho ou não. E se realmente me amasse. Ela me falou. Ela foi sincera comigo. Olha, se ele realmente te amasse, ele teria te procurado. Achei que ela estava correta. Mas no fundo, eu ainda duvidava que ele pudesse ser tão frio assim. Se bem que ele tinha por quem puxar. Mas essa resposta eu ainda teria da própria vida. Coisas boas e ruins aconteceram comigo no Brasil. Mas num balanço, muito mais coisas boas. Eu passei a considerar demais a família de Dona Nelida e seu Pablo. Miguel também se tornou um rapaz muito educado. Acabou conhecendo uma moça de nome Charlene, no Rio de Janeiro, e com ela se casou por lá. Eu fui convidada para o casamento deles. Foi nessa oportunidade que eu conheci a cidade maravilhosa. A festa por lá foi linda. Miguel fez questão de me apresentar a todos e dizer que eu era a sua convidada de honra. Que mudança, né? E que um dia, Miguel disse, me levaria para morar com ele e a esposa no Rio de Janeiro. Ele fez progresso por lá. Montou uma loja de perfumes e ele progrediu bastante. Enquanto isso, eu fui seguindo na Fazenda Rosada em Piracicaba com Dona Nelida e seu Pablo. Mas depois de 17 anos por aqui, eles resolveram voltar para a Argentina. Dona Nelida e seu Pablo me convidaram para que eu voltasse com eles. Mas eu não tinha nada mais que me prendesse ao meu país de origem. A minha mãe também havia falecido. E depois eu tinha vivido momentos muito tristes por lá. Foi quando agradeci demais a Dona Nelida e seu Pablo por tudo e resolvi atender o convite do Miguel. Eu fui para o Rio de Janeiro. Fui trabalhar com ele e Charlene, a esposa dele. A essas alturas, ele já tinha um casal de filhos. E eu iria ajudar a cuidar das crianças, Herculano e Laura. 6 e 4 anos, respectivamente. Quando me mudei para o Rio, eu tinha 40 anos de idade. E foi aí que eu tive um encontro memorável. Dr. Pitangui, o grande cirurgião plástico desse país. Ele era cliente da loja de perfumes do Miguel. E acabaram por se tornar amigos. Miguel relatou para ele minhas anomalias e ele se interessou pelo meu caso. Fui levado a uma consulta com ele e o Dr. Pitangui começou a cuidar de mim. E o mais impressionante disso tudo, sem cobrar os seus honorários. Olha, para quem não sabe, Dr. Pitangui era um homem muito, mas muito caridoso. Já no grande incêndio do Gran Circus norte-americano, aconteceu no Rio em 17 de dezembro de 1961, saldo tristíssimo, 503 mortos, 800 feridos. O Dr. Pitangui ajudou muitos queimados com a sua caridade, sem cobrar absolutamente nada. E é bom que se divulgue isso. Os brasileiros precisam saber o médico que eles tinham. Ao todo comigo, Dr. Pitangui realizou 11 cirurgias. No rosto, 11. 4 nas costas. Melhorou demais a minha aparência. Foram 7 anos de tratamento com ele, Dr. Pitangui. E o que eu não acreditava que pudesse acontecer, aconteceu. Um militar da Marinha se interessou por mim. Seu nome era Cosme, seu sobrenome Cavalcante. Era por Cavalcante que ele era conhecido e chamado. Ele era viúvo. Ele tinha 52 anos quando me propôs casamento. Eu estava com 47. E o nosso casamento aconteceu numa cerimônia simples em São Conrado, Rio. Passamos a viver juntos. Nunca escondi dele a minha verdadeira história. Cavalcante era um grande homem e prometeu me ajudar. Um dia ele me levou para um país que eu tinha loucura para conhecer. Adivinha qual?
Portugal. Portugal. Não apenas por ser uma nação muito importante na história do mundo, e por ser Portugal também muito belo, mas principalmente eu queria ir a Portugal por tudo que me envolvia com aquele país. Afinal, era para lá que me disse o Crápula de Moraes, o dono do circo, que a minha filha tinha sido levada, Ana, pelo casal de portugueses. Nunca tive certeza, absoluta, nunca tive, mas eu tinha essa esperança. Sem contar que por lá eu também poderia saber um pouco mais sobre Germán. Será que ele estava lá? Será? Estando com o Cavalcante em Portugal, eu fui conhecer lugares maravilhosos. Primeiro estávamos na cidade de Aveiro. A cidade possui mais de 62 mil habitantes, mas os parentes de Cavalcante moravam numa aldeia próxima. Até que, estando num lugar muito lindo, onde Cavalcante tinha uma prima de nome Estela, que por lá morava, tratava-se de uma aldeia linda chamada Amiais. Não animais, tá? Mas Amiais. Recolhida e inserida numa encosta da margem do rio Volga, é das aldeias mais típicas da região. Portanto, naquele dia o Cavalcante tinha saído preparando alguma coisa para caça. Eu fui descer até lá numa estrada estreita, de curvas e contracurvas, quase fechadas pela natureza, e cheguei a uma gigante janela, uma luz para uma paisagem de serra espetacular, um enquadramento fantástico para uma foto, rodeada pela Serra da Freita, pelo Caramulo e por São Macário. A aldeia convida que se circule a pé por lá. O ar é puro, uma delícia para respirar. Foi o que eu fiz. Até que eu levei um choque nessa aldeia. De repente, e não mais do que de repente, eu vi na minha frente o cachorro. Aquele, o São Bernardo de coleira azul. Pancho. Pancho. Só podia ser o Pancho. Era ele. Quando eu vi o cachorro, eu senti arrepios por todo o corpo. De novo ele se mostrava a mim e para ser seguido. E eu não tive dúvida. Comecei a segui-lo. Mas as ruas do lugar são estreitas, e quando ele fez uma curva, desapareceu das minhas vistas e eu não o vi mais. Na frente, uma casa. Nessa casa tinha umas pessoas, e eu não tive dúvidas. Eu perguntei àquelas pessoas se elas tinham visto um cachorro por ali. Não vimos cachorro. Eu agradeci, mas eu escutei quando alguém gritou: Ana! Alguém daquela turma gritou o nome Ana. Eu sei que é um nome comum. É um nome comum. Não me chamaria tanta atenção se eu não estivesse em Portugal e nem tivesse visto o cachorro da coleira azul, o Pancho, o anjo da minha vida. Eu vi que a Ana era uma moça que aparentava 20 e poucos anos, talvez um pouco mais. Falei com ela: desculpa, seu nome é Ana? Sim. E ela educadamente perguntou então o meu nome. Falei que o meu nome era Graciela. E ela percebeu que o meu sotaque, eu não era portuguesa. Diga-se de passagem que apesar dos anos todos no Brasil, eu ainda preservava um sotaque espanhol misturado ao brasileiro, que o pessoal brinca de portunhol. Ela percebeu. E ela se interessou em saber da minha origem. Graciela? Bonito nome. Você é de onde, Graciela? Eu respondi para ela: da Argentina. Não, eu sou da Argentina e do Brasil, na verdade. E ela me disse: nossa, que coincidência. Por quê? Eu também nasci na Argentina. Você nasceu na Argentina? Sim. Era a senha. Era exatamente a senha que eu precisava para alongar a minha conversa com ela.
Ana, não me diga isso. Você acredita que eu tive uma filha na Argentina que tinha exatamente o seu nome? Sério? Eu sou filho adotivo dos meus pais. Meus pais morreram. Meus sentimentos, Ana, que triste. Mas eu ia falar, e quando eu ia falar, ela me convidou para eu entrar na casa. Eu aceitei o convite. Entrei na casa que era dela. Ali, ela morava com o marido e tinha uma filha de nome Maria do Céu. Estávamos no ano de 1999. Me disse que seu marido se chamava Antônio. Ele não se encontrava naquele momento, trabalhava em Aveiro, ele tinha por lá uma loja de souvenirs, o que era muito comum nessa cidade. As pessoas que estavam com ela eram sua prima, uma amiga. Já na sala, dentro da sua casa, eu perguntei se ela sabia como tinha acontecido a adoção. Você sabe um pouco assim da história? Desculpe eu entrar nesse assunto. É tão pessoal e delicado. Mas seus pais te contaram de como foi a sua adoção? E foi aí que eu vivi uma das maiores emoções da minha vida. Uma das maiores emoções da minha vida. Ana, parece que parou um tempo para pensar como a consultar a consciência, se deveria ou não abordar o assunto comigo. E ela, depois de uns segundos, resolveu tocar no assunto. Ah, sim. Graciela, posso te falar sim, eu não sei muita coisa. Mas o que meus pais falaram é que o dono de um circo um dono de um circo levou o meu pai e minha mãe, os meus pais adotivos, até a minha mãe. Eu não sei se ela era do circo. Eu acho que a minha mãe era do circo. A minha mãe eu acho que era circense. E o problema da minha mãe diz que ela não tinha a menor condição de ficar comigo. Eu não entendo exatamente o porquê. Mas foi assim, sabe? Que os meus pais adotivos me apanharam e me adotaram. Quando ela disse isso, na hora eu comecei a tremer. E mais nada precisava ser dito. Eu estava diante de Ana, aquela moça bonita, à minha frente. Eu já não tinha dúvida nenhuma de que ela era a minha filha. Mas como fazer a revelação para ela? Como o destino me havia colocado diante de Ana. De novo, era o cachorro da coleira azul que havia me levado até ela. Muita coisa passou pela minha cabeça, um turbilhão de coisas passou pela minha mente naquela hora, eu escolhendo o jeito de fazer a revelação para Ana, embora só houvesse um jeito de fazê-lo. E o medo, embora tudo indicasse, me desse convicção de que ela era minha filha. E o medo de abordar esse assunto, de fazer essa afirmação e de repente isso não se confirmasse depois. Só havia um jeito de fazer isso. E você vai ficar sabendo exatamente o que aconteceu no próximo capítulo da minha história.